Para começar, a gente vai trabalhar os dois problemas de Stokes, né? Primeiro e segundo problema de Stokes. O problema é o seguinte, imagine que a gente tenha uma placa infinita, plana, e ela começa a se mover. Então, eu tenho um eixo Y, um semi-eixo que vai até o infinito, tá? O meu fluido está estacionário, eu simplesmente vou começar a mover essa placa aqui. Quando a gente, nesse problema, né, o meu semi-eixo infinito no eixo Y, e eu começo a mover essa placa. O que vai acontecer? Logo que eu começo a mover a placa, por conta do não escorregamento, o meu fluido vai começar a se deformar, né? O perfil de velocidades vai começar a se deformar. O fluido que está em contato direto com a placa vai se mover com uma velocidade igual à da placa. A camada logo acima da placa, ela vai sentindo aos poucos, né, esse movimento. E esse perfil de velocidade, então, para um tempo pequeno, ele vai ser quase que tudo parado até que o que está próximo da placa está se movendo. Conforme o tempo vai crescendo, essa movimentação da placa vai sendo sentido cada vez mais para cima, né? Cada vez mais longe da minha placa que está se movendo. Até que para um tempo infinito, todo o fluido vai estar sentindo, né? E a gente vai ter quase que uma linha reta aqui desse perfil de velocidades. Lembrando que esse gráfico está normalizado, né? O que significa que aqui sempre é velocidade pela velocidade total, então o máximo que eu vou ter é 1. É óbvio que se eu pensar no movimento da placa e plotar isso contra o eixo X, eu vou ter esse perfil se movendo cada vez mais para frente, tá? O que acontece de interessante ou de importante nesse problema? Primeiro, as linhas de corrente são paralelas. O que isso quer dizer? Eu só vou ter velocidade no eixo X. Eu estou só movendo a minha placa em cima do eixo X. Qualquer ponto que eu pegar, por exemplo, se eu olhar esse ponto, as minhas partículas vão se mover exclusivamente no eixo X, tá? Então, a velocidade V e W, ou seja, a velocidade nas direções Y e Z vão ser zero. Eu não vou ter variação, né, da minha velocidade com relação ao eixo X. Se eu tirar a derivada da velocidade com o eixo X, eu tenho zero, né? E veja que ela vai depender só do tempo. E eu não tenho pressão, tá, sendo adicionada. Isso aqui é uma particularidade do problema de Stokes, mas eu não estou adicionando um gradiente de pressão, porque se eu adicionar um gradiente de pressão, a gente vai ter uma convecção também, né? Eventualmente os dois ao mesmo tempo. Nesse caso, eu não tenho convecção. Então, só existe velocidade na direção X e essa velocidade é transportada na direção Y por difusão. Observem que a velocidade que eu tenho no meu fluido, ela vai sendo transportada para cima no eixo Y, né? Porque com o passar do tempo, conforme eu subo o eixo Y, a minha velocidade em X vai mudando, né? Então, eu estou transportando essa grandeza por conta de uma perturbação que eu coloquei no meu sistema aqui. Tudo bem? Como é que vai ficar, então, as equações de Navier-Stokes? Eu tenho aqui a equação escrita para x e y, né, porque eu vou considerar o meu problema como bidimensional. Se eu olhar essa figura, né, eu tenho uma figura bidimensional. Então, vamos dar uma olhada o que acontece aqui, né? A derivada de u com relação a x é zero, porque a gente já mostrou ali atrás, né, por hipótese. A derivada com relação a y é zero, porque o u não depende, né, de y, então esse termo some. Não tem gradiente de pressão, como a gente mencionou, tá? Para o problema de Stokes eu não tenho nenhuma pressão externa adicionada. Essa derivada de u em relação a x é zero, então a derivada segunda também vai ser zero, né? E esse termo aqui eu vou ter que computar. Então, observem que a minha expressão para o eixo x se simplificou para isso aqui. Ρ, derivada de u em relação ao tempo, né? É igual a μ, derivada segunda de u em relação a y duas vezes. Então, essa aqui é a EDO no eixo x. No eixo y, eu não tenho v, né? O meu v é igual a zero.
Então, essas três derivadas somem, assim como essas duas derivadas. E a única coisa que vai me sobrar é o gradiente de pressão em y. O gradiente de pressão em y, então, vai ser igual a zero. Tá? No x, a gente considerou que seria dessa forma, né? Como eu não tenho nenhum gradiente de pressão, eu sei que eu não vou ter nenhuma velocidade a não ser a minha velocidade u. Então, esse gradiente de pressão y também é zero. Se eu fizesse a mesma coisa para o eixo z, seria também, né, gradiente de pressão no eixo z igual a zero. O que a gente tem de condição de contorno nesse problema? A gente tem que a velocidade em y igual a zero é u, né? A velocidade lá embaixo na placa, onde a placa está se movendo, é a velocidade da placa. A velocidade, quando y tende a infinito, ou seja, muito longe da placa, é zero, né? Sempre vai ter uma distância longe o suficiente para que o sistema não sinta a perturbação. E, finalmente, a minha condição inicial, u de t igual a zero é zero. Inicialmente, toda a velocidade do meu fluido é igual a zero. Tá? Então, eu tenho que resolver essa EDO com sujeito a essas três condições de contorno para que eu encontre a expressão de u para y e t. Certo? Bom, como é que eu vou conseguir resolver isso, então? Vamos dar uma pensada. A gente vai ter que aprender um pouco de matemática nova, tá? Eu acredito que vocês não tenham visto ainda esse método. Então, vamos aproveitar para aprender isso aí. Então, primeiro problema de Stokes. Então, só, né, redesenhando, a gente tem o meu semi-eixo y indo para o infinito, né? A gente tem aqui no eixo x uma placa se movendo com a velocidade u, né? E com o passar do tempo, eu vou ter um perfil de velocidade mais ou menos assim. Lembrando que eu tenho apenas velocidades na direção u, né? Quanto mais o tempo passa, mais inclinado vai estar isso aqui e mais alto vai estar o contato aqui. Mas sempre eu vou ter um infinito que ainda não sentiu que não sentiu o movimento dessa placa, certo? Então, a equação que a gente vai ter que resolver, né, como a gente mostrou, é ρ du dt é igual a mi d2u dy2. Essa é a expressão que a gente vai ter que resolver com as condições de contorno, u de y igual a zero para qualquer instante de tempo é u para y tendendo ao infinito para qualquer instante de tempo é zero, né? E u para qualquer y e t igual a zero, ou seja, minha condição inicial, é zero. Essas aqui são as condições de contorno e condição inicial que a gente tem que sujeitar ao nosso problema. Como é que eu posso tentar resolver isso aqui? Bom, existe um método chamado método da similaridade, que por enquanto eu não vou explicar por que tem esse nome, no final a gente volta e entende o porquê, tá? Mas eu vou usar uma técnica, então método da similaridade. Eu vou reescrever essa expressão usando o ni, né? Que é mi sobre ρ, lembrando que ni é a minha viscosidade dinâmica, né? Então eu vou dividir a viscosidade pela massa específica, tá? Então eu vou resolver du dt é igual a ni, derivada segunda de u, em relação a y2.
Essa expressão que eu vou chamar de 1 é quem eu vou resolver. Qual que vai ser o primeiro passo? Eu vou criar vou fazer uma troca de variáveis da seguinte forma. U de y e t vai ser uma função f de uma variável eta, onde essa variável eta vai ser yt elevado a a. Então, a minha variável y, minha variável t, elevado a uma constante a. Tá? Então, vejam, eu vou trocar a minha função de duas variáveis para uma função de uma única variável. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso, né? Eu vou ter que substituir isso aqui na expressão 1. Então, eu vou reescrever, né? Reescrever 1 em função de f de eta. Beleza? Bom, veja que eu tenho um operador de derivada temporal e eu tenho um operador de derivada segunda espacial. Eu vou ter que descobrir como que eu escrevo esses operadores, né, em termos aí da função eta. Então, vamos lá. Primeiro, derivada em relação ao tempo. Isso aqui vai ser igual a derivada em relação a eta, derivada de eta em relação a t, certo? Eu usei aqui a regra da cadeia, abri essa derivada. Só que a derivada de eta em relação a t, lembrando, né, que eta, vou só reescrever para ficar na mesma, é igual a yt elevado a a. Então, a derivada de eta em relação a t é simplesmente a yt elevado a menos 1. Certo? É uma derivada aqui de um polinômio. Então, isso aqui, né, derivada em relação a t, vai ser igual a yt elevado a menos 1, derivada em relação a eta. Agora vamos ver a derivada segunda em relação a y. Primeiro eu vou ter que fazer a derivada primeira, né? Então, derivada em relação a y é igual a derivada em relação a eta, derivada de eta em relação a y. Então, se eu pegar essa derivada, essa função aqui, né, derivada de eta em relação a y, é simplesmente t elevado a a. Né? Eu vou sumir com y, então isso aqui vai ser t elevado a a, derivada em relação a eta. A minha derivada segunda, né, derivada segunda em relação a y2, vai ser simplesmente a derivada em relação a y disso aqui, né? T elevado a a, derivada em relação a eta, derivada em relação a eta, da derivada de eta em relação a y, que multiplica t elevado a a, derivada em relação a eta. Se vocês observarem, isso aqui de novo é t elevado a a, que eu vou multiplicar por isso, né? Então, a derivada segunda em relação a y vai ser t elevado a 2a vezes a derivada segunda em relação a eta 2. Então, observem que aquelas duas derivadas eu consegui obter, né? A derivada em relação ao tempo e a derivada segunda em relação a y. O que eu preciso fazer? Eu preciso reescrever a função, a equação 1, né, a minha expressão inicial, em termos aí dessas funções. Tá? Então, a minha equação 1 era du dt é igual a ni, derivada segunda de u, em relação a y2. Então, isso aqui vai virar a yt elevado a menos 1,
derivada de f em relação a eta. Isso aqui vai ser igual a ni, que multiplica t elevado a 2a, derivada segunda de f, em relação a eta ao quadrado. Certo? Eu simplesmente substituí, né, cada um dos termos, tá? Eu vou rearranjar, né, os termos ali daquela expressão. E então eu vou chamar a minha derivada segunda de f duas linhas, tá? F duas linhas vai ser igual a y t elevado a menos 1 dividido por ni t elevado a 2a f', primeira derivada. Eu tenho t em cima e embaixo, né? A gente finalmente chega que f duas linhas é igual a y t elevado a menos 1, porque era a menos 1 menos 2a dividido por eta, por ni, perdão, f'. Escrevi a derivada segunda em termos da derivada primeira. Eu tirei a função u, que dependia de y e t, mas o y e o t ainda aparecem aqui. Né? Eu preciso substituir isso aqui de alguma forma para que, por eta, né? Eu tenho que sumir com y e t. Então, eu vou fazer o seguinte, meu y, que multiplica t a menos 1, eu quero que isso aqui seja igual a eta. Só que o eta lá atrás, essa minha variável que eu estou substituindo, eu defini como yt elevado a a. Bom, se eu olhar essas duas expressões, essa e essa, eu chego à conclusão que o a tem que ser igual a menos 1, né? Porque o y é igual aqui, o t elevado a isso, o t elevado a isso. Então, a tem que ser igual a menos 1 para que eu possa reescrever aquilo em termos de eta. Então, esse a vai para lá, vai ficar mais 2a. Eu chego à conclusão que a é menos 1 sobre 2, certo? Então, vejam, se o meu a é menos 1 sobre 2... menos 1 sobre 2, mais 1, isso aqui vai ser o meu eta, né? Quer dizer, o eta vai ser y t elevado a menos 1 sobre 2, que é igual a y sobre raiz de t. Esse aqui é a minha função eta. E a relação entre as duas derivadas, né? F duas linhas vai ser igual a menos eta dividido por 2ni vezes a derivada primeira. Eu peguei esse yt e substituí pelo eta, tá? E o a eu substituí pelo menos meio. E aí a gente tem essa expressão aqui. Vamos pensar agora nas condições de contorno. O que eu tinha de condição de contorno? Eu tinha aqui o meu u de 0t. Isso aqui, né, a condição de quando y é igual a 0 e para qualquer instante de tempo, né, se eu pensar em termos da função f, isso aqui vai ser f de eta igual... Quanto vale o eta quando y vale 0? Se a gente olhar essa definição, o eta vale 0, né? Isso aqui vale 1. Então, a primeira condição de contorno, quer dizer, quando y é igual a 0, quando eu transporto para a função f, ela vai ficar f de eta igual a 0, e isso aqui vale 1. Quando eu tinha meu u de infinito e t, como é que fica o meu f? Quanto vale meu eta se o y é infinito?
ele vale infinito, né? Então, eta tende para o infinito. E quanto que vale essa condição de contorno? A gente viu lá atrás que vale zero. Para qualquer ponto muito longe da placa, a minha velocidade permanece a velocidade zero. E a minha condição inicial me dizia o seguinte, u de y e zero, t igual a zero. E aí como é que fica essa expressão para qualquer y e t igual a zero? Isso aqui vai tender para o infinito, né? Então, f de eta tendendo para o infinito igual a zero. Então, essas aqui são as minhas condições iniciais de contorno. Observem, antes eu tinha três condições iniciais, duas de contorno e uma inicial, né? Eu tinha uma expressão com duas variáveis, uma função que dependia de duas variáveis. Agora eu tenho uma função que depende de uma única variável e eu tenho apenas duas condições de contorno, né? Para eta igual a zero e para eta igual a infinito. Essas duas aqui são similares, certo? Esse método da similaridade, ele exige que a gente tenha duas condições de contorno similares para que ela seja verdade, tá? Eu não conseguiria achar esse A, achar um valor correto para esse A, caso eu não tivesse essa similaridade, né? E eu não conseguiria seguir no método. Então, agora eu mostrei só para que vocês saibam, né, de onde que vem esse nome similaridade. Isso aqui significa que pelo menos duas das condições de contorno vão ser similares quando eu faço essa troca de variáveis. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Essa aqui foi minha página 2, né? Então o que eu preciso fazer agora? Eu preciso trabalhar essa expressão. Vou dar o nome 2 aqui. Essa expressão 2 aqui. Eu vou criar, né? Eu vou introduzir uma nova variável que eu vou chamar de w, que vai ser a minha f'. E aí eu vou reescrever, né? O w' vai ser menos eta sobre 2μ, que multiplica esse w. E aí eu consigo facilmente integrar, né, essa dw de eta igual a menos eta sobre 2μ w. dw sobre w, né, vai ser igual a menos eta menos eta w. Desculpa, gente. Então, dw sobre w é igual a menos eta sobre 2μ de eta. Separei variáveis, aqui eu vou integrar, né? Desde 0 até 1 eta, desde de 0 até até um w, tá? A integral desse lado a gente sabe que dá ln, né? ln de w. Essa aqui me dá... na verdade eu não tenho os limites porque eu vou colocar uma constante de integração. Esse aqui vai me dar menos eta ao quadrado sobre 4μ, né? Então aqui eu tenho ln de w vai ser igual a menos eta ao quadrado sobre 4μ mais uma constante C1. Agora sim, né, eu aplico o exponencial dos dois lados e eu vou ter que meu w é igual a C1, que é não necessariamente igual a isso, exponencial de menos eta ao quadrado sobre 4μ. Agora sim. Então a gente tem essa função w.
Só que W não é quem eu quero, né? Eu preciso voltar para o F. O F, lembrando, ele vai ser integral de W, né? Então, vai ser integral de C1 exponencial de menos eta ao quadrado sobre 4ni, integrado em eta, mais C2. Veja, a minha função f, que ainda não é o u que eu quero, ele vai ser um termo que vai depender dessa integral de uma exponencial da minha variável a menos elevado ao quadrado, né? Menos L elevado ao quadrado. Eu teria que resolver essa integral. Será que dá para resolver essa integral? Dá uma pensada aí. Então vamos chamar isso aqui de 3. Vou chamar essa expressão aqui de 3 e depois a gente volta nela. Definição. Existe uma função na matemática chamada função erro. ERF, função erro de x. Ela é definida como 2 sobre raiz de π, integral desde 0 até x, do exponencial de menos y ao quadrado dy. Notem que esse y é simplesmente uma função de uma variável, né, de integração, tá? Então, depois que eu integro isso aqui, essa variável some. Só que eu vou ter o limite, né, do x, desde o 0 até o x. A função erro é em função de x, né? E o argumento da função erro é esse limite de integração. Tudo bem? De novo, porque quando eu integrar isso aqui e calcular os limites no limite superior e inferior, o y deixa de existir. É uma variável dummy, digamos assim. Né? O que essa função tem de especial? Primeiro, com as ferramentas matemáticas que a gente tem hoje em dia, a gente não precisa se importar muito em calcular efetivamente, né, essa função, essa integral. Ela já está programada em muitas linguagens de programação, tá? O próprio Excel tem ela implementada. Vamos pegar, por exemplo, o Excel aqui. Excel. O Excel tem a função igual a fun erro. Eu ponho aqui o argumento. Por exemplo, 3. A função erro de x igual a 3 é praticamente 1. Fun erro de 1. Isso aqui, 0,84. Tá? Então, veja que eu não preciso me preocupar em implementar isso aqui. Foi um erro de menos 1. A menos que eu vá fazer um software de muito baixo nível e precise programar isso aí, eu não tenho que me importar. Eu posso simplesmente usar pronto. Algumas propriedades importantes da função erro. Deixa eu mostrar no Python também, que dentro do Python a gente tem a biblioteca SciPy, né? Então from SciPy import special. Aí se eu fizer special.erf de 0, por exemplo, ele vai calcular a função erro de 0, tá? Aqui eu não consigo dar zoom nessa tela. Acho que nessa aqui eu consigo.
Então, eu puxo da biblioteca SciPy o special, né? E o special.irf vai calcular a função erro. Algumas... Vou fazer um print disso, né? Então, se eu rodar esse programinha, ele vai mostrar aqui para mim o valor, né? Algumas propriedades importantes. Se eu colocar, por exemplo, um argumento 1 aqui, ele vai dar um valor, 0,84. Se eu colocar um argumento negativo, ele vai dar menos aquele valor, quer dizer, ela é simétrica. Vamos plotar um gráfico, tá? Eu vou fazer, por exemplo, desde -3, então, import numpy np, x vai ser np.linspace, vamos pegar, por exemplo, desde -3 até -5, até 5 com 100 posições. Aí eu vou calcular, né, o y vai ser o SciPy por special.erf de x, e eu vou plotar, né, plt.plot xy. Só que eu tenho que com matplotlib import pyplot splp. Então, o que eu fiz? Né? Eu importei as bibliotecas importantes, criei um vetor x com 100 posições desde -5 até 5, criei um y, que é a função erro, né? E se eu colocar aqui, e plotei os dados. O que a gente observa? É uma função que vale -1, varia, né, de -1 até 1. Quando a função erro de 0 é 0, ela é completamente antissimétrica em relação a esse ponto, ou seja, f de -x é igual a -x, menos f de x. É uma função ímpar, né? O nome disso é função ímpar. Algumas aplicações importantes da função erro estatística, né? Se vocês olharem isso aqui lembra um pouco uma curva de probabilidade acumulada. Ela não é exatamente igual à função normal, tá? Mas ela guarda um pouco de semelhança com a função normal acumulada. Então pode ser usado para estatística. Quem já leu um pouco sobre redes neurais, o elemento básico de uma rede neural é um neurônio, né? Que na verdade o nome correto é perceptron. E dentro do perceptron ele tem um tipo de função sigmoide, que é a função de ativação. A função sigmoide tem alguns tipos diferentes que podem ser usados, tá? E a função erro é uma função ativação usada aí dentro dessas redes neurais. Então, se eu conseguir expressar a minha função em termos de uma função erro, eu consigo resolver facilmente o meu problema. Então, o próximo passo que eu vou dar agora na dedução é exatamente como é que eu uso, né, como é que eu escrevo aquela minha função f em termos de uma função erro. Porque, vejam, a expressão que a gente tem para f é essa aqui. Integral de exponencial de -eta ao quadrado sobre 4ni integrado em deta. E a função erro, ela é isso aqui, né? Exponencial de -y dy com uma outra constante aqui. Então, a gente vai ter que fazer alguns rearranjos para reescrever a nossa função em termos de uma função erro. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de y eta sobre 2 raiz de ni. Se eu escolher esse y, né, eu vou ter deta sobre
dy, né, é igual a d eta sobre 2 raiz de μ, certo? Então, o que eu estava chamando de y, eu vou chamar agora de eta sobre 2 raiz de μ. Com relação aos limites de integração, né? Quando o eta é igual a zero, meu y vale zero. Quando meu y vale x, o meu eta vale 2 raiz de μ, que multiplica x, né? Então, essa é a minha variável que eu estou testando os limites, né? Quando eu estou aqui embaixo, o y, que é a minha variável de integração, o eta vale zero, aqui em cima vale 2 raiz de μ, que multiplica x. Então, eu posso reescrever, né, essa expressão aqui. Então, ERF de x vai ser 2 sobre raiz de π, integral desde zero até 2 raiz de μ x exponencial de menos eta ao quadrado sobre 4μ d eta dividido por 2 raiz de μ. Eu simplesmente peguei a definição da função erro, fiz essa substituição de variáveis e de limites e cheguei nessa forma aqui. Só que isso aqui, né, nada mais é do que o meu eta. E aí eu posso trocar o argumento aqui e falar o seguinte, ERF de eta sobre 2 raiz de μ vai ser 1 sobre... esse 2 raiz de μ vai passar para fora, né, porque é constante, eu vou cortar o 2 com 2, vai ficar raiz de π que multiplica μ, integral de 0 até eta, exponencial de menos eta ao quadrado sobre 4μ, integrado em eta. Veja que essa aqui ainda é a definição da exponencial, né? Só que agora, ao invés de eu calcular para um x qualquer, eu estou calculando para eta sobre 2 raiz de μ, né? Tudo bem? Então, quanto vai valer a minha função f? Página 3, né? O meu f, ele vai valer C1 raiz de π μ vezes a função erro de eta sobre 2 raiz de μ mais uma constante C2. Eu posso reescrever também, lembrem-se que o meu f é em função de eta, mas eu posso escrever já o meu u, né, em termos de t e y. Então, meu u vai ser C1 raiz de π μ, que multiplica a função erro de y sobre 2 raiz de μ t, mais C2, né? Então, agora eu tenho uma expressão para a minha velocidade. Minha velocidade, ela depende de y e de t. O que eu preciso para finalizar esse problema? Eu preciso aplicar as condições de contorno, né? Quando y vale zero, a velocidade vale v. Vale u, né?
quando o meu y vale 0, eu vou ter que saber quanto que vale a função erro de u, de 0, né? Ou eu lembro de cabeça, ou eu vou para qualquer software de contas, né? E eu calculo isso, né? Se eu olhar esse gráfico, eu já vejo que é 0, tá? Mas se eu não lembrar, eu calculo, né? Special.erf de 0. E ele me dá 0. Ou eu vou no Excel, tanto faz, né? E calculo aqui função erro de 0. Dá 0. Bem, então, quando o y é 0, a função erro de 0 é 0. Disso eu tiro que C2 vale U, né? C2 é igual a U. A minha outra condição de contorno, quando o y tende a zero, a infinito, perdão, a minha velocidade é igual a 0, né? Quando o y tende a infinito, mesma coisa. Como é que eu sei qual que é a função erro de infinito? Eu não calculo de infinito, mas eu posso calcular para um número grande, né? Então, igual a um erro de, por exemplo, 10.000. Eu vou ver que isso aqui vai tender a 1, né? Mesma coisa, se eu for lá no Python e olhar o gráfico, eu consigo observar que conforme cresce, ele vai virar uma assíntota em 1, né? Então, quando o y tende a infinito, a velocidade tende a 0. A função erro de infinito é igual a 1, né? Então, isso aqui é igual a 1, eu vou ter que C1 π raiz de ni mais u vai ser igual a 0. Então, C1 π raiz de ni, porque veja, isso aqui é uma constante. Π é constante e ni é constante. Então, tudo isso aqui é uma constante, né? C1 raiz de π ni vai ser igual a menos u. C1 raiz de π ni igual a menos u. E aí eu substituo, né, essas duas expressões aqui, tá? O C1 e o C2 eu vou substituir ali, e eu vou ter que o meu U, né, de Y e T vai ser igual a U, 1 menos a função erro de Y sobre 2 raiz de ni T. E essa aqui é a expressão para a velocidade por conta aí da difusão, né? Conforme eu vou aumentando o meu y, eu vou ficando mais longe da minha origem, isso aqui vai ficando mais perto de 1, a minha velocidade vai ficando mais perto de 0, certo? Conforme eu vou aumentando o meu tempo, esse argumento todo vai ficando mais perto de 0, né? A função erro vai ficando mais perto de 0, a minha velocidade vai aumentando. Tudo bem? Então, essa aqui é a expressão que a gente tem para o primeiro problema de Stokes. Aqui eu tenho dois gráficos, né, calculados aí para diferentes valores de tempo, tá? Então, eu considerei 2 raiz de ni igual a 1 para facilitar as minhas contas. E aí eu plotei o y, né, por a velocidade normalizada. Então, seria u sobre u maiúsculo. O que acontece conforme o tempo vai passando, né? Eu começo com um tempo pequeno, a minha velocidade vai estar aqui, né? Conforme eu vou passando o tempo, o meu perfil de velocidade vai ficando tendendo, né, a ficar alguma coisa mais reta. Em outras palavras, quanto mais eu subo no eixo quanto mais passo o tempo, mais alto eu estou no eixo Y, né? Ou em outras palavras, mais longe da placa eu sinto a presença desse movimento,
tá? Mesma coisa vai acontecer se eu plotar agora esses mesmos dados, mas ao invés do y e o t, eu coloco eta. Eu calculo o valor de eta, né? Lembrando que o eta era y sobre raiz de t. Então, eu faço as mesmas contas que aqui, daí eu calculo quem é o eta e ploto o eta. E a gente observa que o eta sempre vai ficar constante, sempre vai ficar na mesma forma. Por quê? Justamente porque o eta é uma função de uma única variável, né? Que relaciona aí as duas... que relaciona aí o y e o tempo. Tudo bem? A gente vai definir como espessura de penetração, também com esse nome, né, Viscous Diffusion Distance, a distância da parede onde a velocidade vale 1% da velocidade da placa, né? Se eu pensar matematicamente, eu nunca vou ter que a velocidade em qualquer ponto seja igual a zero, né? Lembra que isso aí a gente fez quando tendia para o infinito. Qualquer número menor do que o infinito vai ter uma velocidade positiva, né? Finita. Só que vai ser muito pequeno. Então, a gente assume como padrão que 1% da velocidade eu já posso considerar, né, que eu não... Se eu tiver menos do que 1% da velocidade, eu não estou tendo efeitos. É meio que um padrão aí de corte que eu defino. Então, eu vou usar aqui velocidade sobre U maiúsculo vai ser igual a 0,01. Se eu plugar isso aqui na minha expressão, né, vai ficar... e eu vou chamar o meu y de delta, né? Eu consigo isolar esse delta e chegar nesse número, tá? 3,66 raiz de ni vezes o t. Certo? Então, isso significa que conforme passa o tempo, a minha espessura vai aumentando, né? Para um problema puramente difusivo, quanto maior a viscosidade, mais rapidamente o domínio sente sua perturbação. Se eu aumento a viscosidade, é mais rápido, né? Eu preciso de tempos menores para que esse delta aumente. Tudo bem?